que a maioria dos pacientes que têm uma hematúria, eles têm uma hematúria não glomerular. Ou seja, eles têm uma hematúria que não tem dismorfismo eritrocitário, eles têm uma hematúria que não tem cilindros hemáticos, eles têm uma hematúria que não tem uma proteinúria importante, maior do que 500 miligramas em 24 horas. E que geralmente, quando é uma hematúria extraglomerular, esse paciente tem uma urina com a cor avermelhada, rosácea, e esse paciente muitas vezes tem o quê? A presença de coágulos na urina, certo? A presença de coágulos na urina. Então, se você identificar um paciente com este perfil, ele tem uma hematúria extraglomerular. E aí, pessoal, algumas condições precisam ser lembradas diante desse contexto, né? Por exemplo, qual é a principal causa de hematúria extraglomerular? É exatamente os quadros infecciosos. Um paciente com uma cistite, um paciente com uma pielonefrite, um paciente com uma prostatite, ou seja, os quadros inflamatórios infecciosos das vias urinárias, pessoal, frequentemente eles cursam com hematúria. Se eu estou diante, por exemplo, de um paciente com polaciúria, de um paciente com disúria, um paciente com urge-incontinência urinária, na ausência de febre, na presença, por exemplo, de um desconforto suprapúbico, uma condição muito frequente nas mulheres, até que se prove o contrário, esse paciente tem o quê, pessoal? Ele tem uma cistite. Se eu estiver diante de um paciente com disúria, com polaciúria, com urge-incontinência, com dor lombar, com febre, com calafrios, com sinal de Giordano positivo, até que se prove o contrário, eu estou diante de um paciente com a pielonefrite, que é uma infecção geralmente bacteriana grave, que precisa ser identificada e tratada o mais precocemente possível. Se eu tiver com um paciente com a sensação de peso na região do períneo, um paciente com a presença de hematoespernúria, né? Um paciente com a presença de sangue no esperma, um paciente com hematúria, um paciente com febre, com calafrios, este paciente, até que se prove o contrário, ele tem uma prostatite. Então, pessoal, as infecções do trato urinário são as principais causas de hematúria não glomerular. Então, vocês devem lembrar disso para que vocês direcionem as perguntas de vocês lá na anamnese. A segunda principal causa, pessoal, de hematúria não glomerular é exatamente a presença de cálculos na via urinária. Seja um cálculo dentro da vesícula, dentro da bexiga, certo? Seja um cálculo vesical, seja um cálculo ureteral, certo? Ou seja um cálculo renal propriamente dito. Aonde quer que este cálculo esteja, ele pode dar sangue na urina, certo? E aí, quando é que a gente suspeita, pessoal? Geralmente, pessoal, diante dos quadros álgicos, né? A nefrolitíase, a ureterolitíase, a litíase vesical, pessoal, elas geralmente são processos bastante dolorosos. Então, se eu estiver diante de um paciente com uma fortíssima dor lombar, que irradia aqui para a região do baixo ventre, que muitas vezes irradia para a região genital, muitas vezes desce aqui pela região interna da perna, este paciente, muitas vezes acompanhado de náusea, sudorese fria, esse paciente, até que se prove o contrário, ele tem uma nefrolitíase, uma ureterolitíase, que é uma causa clássica de hematúria. Então, vocês devem lembrar disso. Por quê? Porque ao lembrar que litíase das vias urinárias é uma causa clássica de hematúria não glomerular, vocês vão atrás dela na anamnese, vocês vão fazer essas perguntas para o paciente. É bem verdade que na maioria das vezes o paciente, nesse contexto que eu acabei de citar, ele já chega para você se queixando que está sentindo a dor, porque muitas vezes a dor acaba predominando, né, na sintomatologia desse paciente.
O Bruno está perguntando aqui o seguinte: professor, podemos diferenciar semiologicamente ureterolitíase do abdômen agudo por uma apendicite aguda? Rapaz, uma pergunta capciosa, viu? É o seguinte, né? Quando você tem uma ureterolitíase ali à direita, né? Com uma dor irradiando ali, passando pela fossa ilíaca direita, muitas vezes descendo ali para a região genital, descendo para a região interna da perna direita, isso pode, claro, se confundir com apendicite, né? Eu diria, Bruno, que a melhor forma da gente tentar fazer essa diferenciação, né, do ponto de vista semiológico, é observar a evolução dos sintomas, né? O paciente com apendicite, geralmente ele tem evolução de horas, né? Algumas horas antes do ápice da dor, esse paciente já tem uma perda de apetite, esse paciente já fica nauseado, ele inicialmente tem uma dor mesogástrica mal caracterizada e depois a dor se localiza lá na fossa ilíaca direita e torna-se de forte intensidade, né? Geralmente tem essa historinha que nos faz pensar mais fortemente no apendicite. Mas o exame físico, geralmente, ele é bastante expressivo lá no contexto da apendicite, né? Se você estiver diante de um paciente que tem o sinal de Bloomberg positivo, lá no ponto de McBurney, se você estiver diante de um paciente que tem o sinal de Hofzing positivo, se você tiver um paciente que tem o sinal do Pessoas positivo, se você tiver um paciente que tem o sinal do obturador positivo, até que se prove o contrário do ponto de vista semiológico, é muito mais provável que ele tenha um apendicite do que ele tenha uma ureterolitíase, né? E aí, claro, você vai ter que lançar a mão, né, de uma avaliação complementar para fazer essa diferenciação também, né? Seja de um simples ultrassom ou eventualmente uma tomografia do abdômen. Ok, Bruno? Então, pessoal, falando aqui da hematúria não glomerular, eu disse há pouco para vocês que a principal causa disso é exatamente as infecções urinárias, seja uma cistite, uma pielonefrite ou eventualmente uma prostatite. Eu acabei de falar para vocês que a segunda principal causa de hematúria não glomerular são os quadros de litíase das vias urinárias. Outra causa, pessoal, muito frequente de hematúria nos homens é exatamente a HPB. É um paciente que tem uma hiperplasia prostática benigna. Esses pacientes, pessoal, com alguma frequência, além daqueles sintomas clássicos obstrutivos, como jato intercortado, como esforço para urinar, como gotejamento pós-urinário, né? Ou eventualmente aqueles pacientes com sintomas irritativos, como noctúria, como polaciúria, habitualmente homens com mais de 60 anos de idade, ou seja, esses são os sintomas que classicamente nos fazem pensar em HPB, em hiperplasia prostática benigna. Diante dessa constelação de sintomas e o paciente tendo a hematúria, pessoal, muito provavelmente essa hematúria ela se deve a um HPB. Então, uma outra condição que frequentemente tem que estar passando na nossa cabeça diante de um homem, claro, que tem uma hematúria, é exatamente uma hiperplasia prostática benigna. Mas, meus amados, uma condição, um grupo de doenças que sempre tem que passar na cabeça de vocês quando estivermos diante de um paciente com hematúria não glomerular, de uma causa não óbvia, ou seja, é um paciente com hematúria não glomerular que não parece ter um quadro infeccioso. É um paciente com hematúria não glomerular que não parece ter um quadro de litíase das vias urinárias. É um paciente com hematúria não glomerular, no caso um homem, que não parece ter um HPB, porque não tem os sintomas clássicos. Bandeira vermelha, pessoal, luz de alarme. A gente tem que pensar obrigatoriamente diante desse cenário que o nosso paciente possa ter um câncer. Seja um câncer de próstata, seja um câncer de bexiga, seja um câncer de ureteres, seja um câncer dos rins.
É exatamente por isso, pessoal, que a gente tem que saber abordar esses pacientes. Porque vocês devem estar pensando aqui. Vocês devem estar percebendo que uma queixa de hematúria, pessoal, abre aqui um leque de possibilidades diagnósticas. Se eu configurar uma hematúria glomerular, eu vou pensar em uma bateria de doenças, né? Nefropatia por IgA, glomerulonefrite pós-estreptocócica, glomerulonefrite relacionada a outras infecções, como eu citei aqui para vocês. Eu vou pensar em lúpus, eu vou pensar em vasculites, eu vou pensar em síndrome de Goodpasture e por aí vai, pessoal. Se eu estiver diante de uma hematúria não glomerular, eu vou pensar em quadros infecciosos, eu vou pensar em cálculo nas vias urinárias, eu vou pensar em HPB, mas uma das possibilidades, pessoal, é estarmos diante de um paciente com câncer. E isso não pode passar. Esse diagnóstico ele não pode deixar de ser dado. A gente não pode perder tempo nesse diagnóstico, pessoal. Porque é claro que quanto mais cedo a gente der o diagnóstico de qualquer uma dessas condições que eu citei há pouco, claro que, teoricamente, melhor conduzido será esse paciente. Porque quando você tem um diagnóstico na mão, você saber o tratamento, você saber o que vai fazer por esse paciente é mais fácil. Mas, então, portanto, a gente tem que agir, a gente vai conseguir agir com precocidade. Porém, pessoal, o tempo, o atraso para o diagnóstico, quando estamos diante de um paciente com câncer, pode fazer a diferença se nós vamos tratar o paciente com a perspectiva curativa, ou seja, nós vamos tratar o paciente com a perspectiva de curar o câncer dele, ou se esse diagnóstico for retardado, se esse diagnóstico for atrasado, eventualmente a gente vai perder a oportunidade de curar o paciente com o tratamento e a gente vai apenas controlar a doença. Um tratamento, de certa forma, paliativo. Então, pessoal, quando vocês estiverem diante de um paciente com hematúria, lembrem-se dessa diferenciação. Glomerular, não glomerular. Se for uma hematúria não glomerular, que não pareça ser uma infecção urinária, que não pareça ser um cálculo urinário, que não pareça ser uma simples HPB, meus amados, até que se prove o contrário, esse paciente deve ter um câncer das vias urinárias.